Eu sou a Cassiele Lopes, sou coach de estudos, mentora em concursos públicos e quero fazer de você o meu futuro aprovado. Vai fazer o concurso do CNU? Se liga aí, vamos dar sequência ao estudo de geometria plana. O que realmente você precisa saber de essencial para essa prova? Já pega papel e caneta, vamos anotar o que interessa e em breve vamos fazer, sim, discussões de questões da banca SES Gran Rio. Dando continuidade, se você assistiu o vídeo anterior, eu postei um vídeo sobre trigonometria, a parte básica do que você realmente precisa saber. Agora, dando continuidade, de que forma a SES Gran Rio gosta de contextualizar? Achou um dos lados do triângulo, por exemplo, ele pode pedir a área da figura, por exemplo. Então, agora a gente vai recapitular todas as áreas das figuras planas. Quem são as figuras planas? A gente tem os quadriláteros, né, que é um tipo de polígono. Inclusive, a SES Gran Rio só cobra de polígonos quadriláteros, triângulos ou círculos. Quem são os quadriláteros? A gente tem os triângulos, a gente tem o retângulo, a gente tem o trapézio, e a gente pode ter o losango também na prova. Inclusive, o losango, a SES Gran Rio gosta de, às vezes, correlacionar com o triângulo, porque ele vai ser dividido aqui e ele pode formar, sim, um triângulo retângulo. Pode cair questões de Pitágoras dentro dele ou de trigonometria. Mas vamos lá, só para recapitular, a área do quadrado é o próprio lado elevado ao quadrado, já que é base vezes altura e um lado é igual ao outro, é o lado ao quadrado. A área do retângulo, aqui a base, aqui a altura, são dimensões diferentes. Lembrando que aqui é base vezes altura. Lembrando um detalhe importante, para quem vai fazer essa prova tem que conhecer sistema de unidades. Eu vou falar aqui rapidinho para vocês daqui a pouco, porque às vezes ele vai confundir vocês trocando a unidade dos números. Por exemplo, colocando aqui em metros, aqui em centímetros. Então eu tenho que saber fazer esse mix aí para ajustar todo mundo numa unidade só e resolver minha questão. Para trapézio, observe que o trapézio ele tem uma base maior e ele tem uma base menor. Tem gente que às vezes não consegue identificar, o trapézio ele pode vir com esse desenho, gente. E aí a SES Gran Rio pode fazer você ter que dividir ele em um quadrado, por exemplo, um retângulo e um triângulo. E aqui cai coisas relacionadas à trigonometria também. Então aqui a base maior, aqui a base menor. Qual é a área, independente de ser esse ou esse, né? Esse a altura é aqui. Então é a base maior mais a base menor, você soma, depois multiplica pela altura dele e divide por 2. Já o losango, a área dele vai ser a medida da diagonal maior, que possa ser que a SES Gran Rio peça para vocês acharem um desses lados aqui, através de Pitágoras ou trigonometria, porque ele pode colocar um ângulo aqui. Então, você achando essa dimensão é igual a essa, ou achando essa é igual a essa. Então, é a medida da diagonal maior toda, vezes a medida da diagonal menor toda, tudo dividido por 2. Essas são as fórmulas de áreas de quadriláteros. Agora, dos triângulos, quais são os tipos de triângulo que a SES Gran Rio pode trazer para a gente? Claro que o triângulo retângulo, né? Você tem que saber a fórmula de área de triângulo retângulo, mas ele também pode colocar lá um triângulo equilátero. E a fórmula de triângulo equilátero é um pouquinho diferente, a não ser que você queira fazer a fórmula básica, que é base vezes altura sobre 2, porém você teria que fazer um Pitágoras para encontrar a altura. Existe uma fórmula direta para a área de triângulo equilátero, que é o lado, já que ele tem os 3 lados iguais ao quadrado, vezes a raiz de 3, tudo dividido pelo número 4. Além dessas fórmulas aqui de área, você precisa saber também a fórmula de círculo, a área de círculo. Vocês sabem que a metade do diâmetro, a gente chama isso aqui de raio. E aí a fórmula de área vai ser π vezes o raio ao quadrado. Ah, Laca, mas todo mundo me pergunta, Laca, o π, eu boto π, eu boto 3,14, o que é que eu vou fazer com π? Vai depender do comando da questão. No geral, a SES Gran Rio não gosta de colocar, às vezes, o valor de π 3,14. Então, você vai fazer sua conta elevando o raio ao quadrado, multiplicando por π. Por exemplo, o raio é 2. 2 ao quadrado é 4, a resposta seria 4π. A área é igual a 4π. Tá? De acordo com a unidade que ele der lá, a raio está em centímetros,
4π centímetros quadrados é a área disso aqui. E aí ele pode correlacionar com outras coisas. Por exemplo, isso aqui é a área de um jardim, e aí ele quer pegar a metade da área para construir uma casa, por exemplo. Então você tem que calcular a área e depois dividir por 2, por exemplo, para encontrar, ou relacionar uma pequena porcentagem da área, contextualizando com a questão que ele vai criar. Normalmente, as questões de geometria plana com área, eles trazem o desenho para vocês, o que acaba ficando mais fácil na hora de resolucionar. Vamos agora, então, para o próximo vídeo, a próxima aula em que eu vou dar continuidade à geometria. Se liga aí, vem comigo, eu sou coach de estudos e quero fazer de você o meu futuro aprovado.